Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 1, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, O Pano de Fundo da Carta aos Colossenses. Sábado, ler com oração Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Nele, Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Cristo é o centro de tudo. O embrião do gnosticismo atrapalhou os colossenses e o judaísmo também contribuiu para essa confusão, pois dele veio o cerimonialismo da religião judaica. Essas misturas trouxeram toda forma de ascetismo, que é a prática de castigar o próprio corpo para se libertar de pecados e influências malignas. Isso tudo começou a entrar na igreja em Colossos. Por isso Paulo disse-lhes: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses capítulo 2, versículos 16 ao 23. Ao falar sobre comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, Paulo fazia menção às cerimônias do judaísmo. Eles não entendiam que tudo que Deus dera ao povo de Israel, todas as festas, comidas e cerimônias, eram uma sombra das coisas que haviam de vir. Quando Cristo chegou, o que é real veio com ele. Cristo é a realidade de todas as coisas do Antigo Testamento. Os colossenses deixaram-se levar por sombras e perderam o desfrute do que é real. Lemos neste versículo a afirmação categórica do apóstolo Paulo de que todas essas coisas exteriores, como o ascetismo, não têm nenhum valor contra o pecado. Alguns pregam o jejum, que é bíblico, como sendo uma privação do corpo para evitar o pecado, mas isso não é correto. Não é castigando o nosso corpo que vencemos o pecado. Vencemos o pecado por meio de Cristo. Todas essas questões forneceram a Paulo a oportunidade de trazer à luz revelações cruciais a respeito da superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Nada há superior a Cristo, nada que se compare a Ele. Tudo que vemos, tudo que desfrutamos é Cristo, é por causa de Cristo. Cristo é o ponto de conexão entre Deus e as criaturas. Lúcifer queria ser esse ponto de conexão. Talvez ele achasse que Deus, por ser o Criador, não entenderia as criaturas e por isso precisaria dele como mediador. Por ter sido criado de forma perfeita e por estar acima de todas as criaturas, merecia o lugar de rei adjunto.
Mas Deus não escolheu Lúcifer. O plano de Deus era superior. Ele enviou seu próprio Filho para ser um homem. Como homem, Jesus se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de um servo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É o único que possui a humanidade e a deidade. Portanto, ele é o único que pode conectar o Criador com a criação. Aleluia! Jesus também é o único que pode manter toda a criação conectada entre si. Por isso, ele é o centro da economia de Deus, o centro agregador que une e conecta toda a criação e mantém todas as coisas estáveis e operantes para a execução da imutável vontade de Deus. Cristo não só une todas as coisas, mas também as mantém estáveis e produtivas. Toda a criação, o universo todo se mantém estável por causa de Cristo. Se Deus remover Cristo, tudo se desestabiliza. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1, versículos 16 e 17. O fato de Cristo ser antes de todas as coisas indica que ele é o ponto de partida para Deus criar todas as coisas. A melhor maneira de traçar uma circunferência é utilizando um compasso. Para traçar um círculo, você precisa saber onde está o centro, ou seja, precisa de um ponto de partida. O centro é a referência, é o ponto de partida, e sem ele é impossível traçar uma circunferência. Cristo é esse ponto de partida para a criação de Deus. Que maravilha! Por isso ele é antes de todas as coisas. Antes de criar todas as coisas, Deus o estabeleceu como centro. Já a palavra grega para subsiste é sunistal, que significa um centro que une todos os pontos, indicando que Cristo une tudo em um todo. Querido leitor, a carta aos Colossenses mostra a centralidade e universalidade de Cristo. Isso é grandioso e glorioso demais. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: o que indica dizer que Cristo é antes de todas as coisas? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.